Galera, bom dia. Aqui é o professor Dionísio. Tirei esse tempinho para falar um pouco sobre a prova que aconteceu ontem da EBSE. Eu resolvi as 10 questões de português, achei a prova muito tranquila. É, a princípio, eu quero dizer para vocês de antemão que a prova não é passível de recurso. As questões foram bem elaboradas, foram bem feitas. As pessoas, os elaboradores que prepararam as questões de português, que são as questões pertinentes à minha disciplina, né? Que eu sou professor de português. E aí eu resolvi fazer esse breve comentário sobre algumas questões que eu achei interessante. É importante ressaltar que nas nossas aulas, que eu tenho um cursinho de português, português do zero, que alguns alunos estão estudando comigo, e eles puderam ver que dentro da prova veio questões que praticamente eu dei em sala de aula, né? Algumas questões eu dei em sala de aula. O que eu pude observar aqui, nas minhas pontuações, vieram três questões de interpretação, três questões de interpretações textuais. Veio uma questão, apareceu uma questão de coesão textual também, muito boa, questão muito fácil de fazer, né? Caiu um, eu vi uma questão de tipologia textual também, que era para você dizer que tipo de texto, qual era a estrutura do texto, como o texto estava organizado, né? Que era sobre o texto falando sobre sociedade, é quase sociedade anônima, mas é sobre o título do texto. Deixa eu só verificar aqui. Eu estou com meu notebook aberto. É automóvel, né? Sociedade anônima. O título do texto. Então, pelo próprio título, você poderia ver, dava para perceber que tinha uma opinião de uma pessoa, de um autor, né? Que é o Paulo Mendes Campos. Esse cara, ele trouxe ali nesse texto, ele trouxe a sua opinião a respeito de, ele trouxe um ponto de vista em relação ao em relação à compra de um veículo, que o que é que estava por trás daquela compra, né? Que aquela compra não acabava ali, não era a linha final, mas sim o início de muita coisa, de de muitos empresários ganhando em cima da compra daquele veículo. Então, era praticamente isso. Então, a alternativa de que estava perguntando sobre qual era o tipo, como que esse texto era organizado. Então, esse texto era organizado dentro de uma tipologia dissertativa, né? É um tipo de texto dissertativo que traz a opinião de um autor. Então, era uma crônica dissertativa, a resposta correta, né? E a gente também, eu consegui anotar aqui uma questão de crase, veio uma questão de crase, né? Que a gente sabe que eu falei em sala de aula que a gente não pode acentuar crase, a gente não pode aplicar crase diante de palavras masculinas. Tipo, por exemplo, não se pode colocar crase diante de palavras masculinas. Por exemplo, andar a pé, viajar a cavalo, é, vestir a caráter. Então essa seria a alternativa errada que você deveria marcar. Porque não é admitido pela gramática normativa, crase diante de palavras masculinas. Então ali é uma palavra masculina. É vestir-se a caráter. Então isso aí é uma palavra masculina. Então não é aceito crase diante de palavras masculinas. A gente sabe disso. Teve uma questão também de análise sintática, né, para você analisar, saber a palavrinha lá, que é a palavra fábrica, você classificar se ela é adjuntivo nominal, se ela é complemento nominal, se ela é predicativo do sujeito, o que é que ela é, né, lá na alternativa. Então a resposta certa seria adjunto adnominal. Até porque fábricas de tecido. Você pode ver que essas fábricas de tecido que eu estou dando exemplo aqui, ela tá trazendo uma ideia
ela está sendo ativo. Por exemplo, quando eu digo fábrica de tecido, é como se fábrica tivesse um tom mais ativo. Então, lembre-se disso. Quando aquela palavra, o substantivo concreto, ele tem um tom ativo, por exemplo, ele tá com um tom de ser ativo, ele está fabricando algo, então ele é ativo, ele não está sofrendo, ele está agindo, né? Então ele está fabricando tecido, então fábrica de tecidos. Então ele é sempre quando for um tom ativo, que aquele substantivo concreto tiver com um tom de que ele está praticando uma ação, ele não está sofrendo aquela ação, ele vai ser adjunto adnominal. Agora, quando ele está sofrendo, aí ele vai ser o quê? Complemento nominal. Então, uma grande diferença, um grande truque que eu faço na hora de resolver questões é isso. Eu olho se a palavra está tendo um tom de ser, ele está sendo ativo ou ele está sendo passivo. Se aquela palavra ela está sendo ativa naquela frase, ela está praticando a ação, ela vai ser adjunta adnominal. Agora, se ela está sofrendo a ação, né, aí ela vai ser complemento nominal. Porque sempre que está sofrendo a ação vai ser complemento nominal. Entendeu? Deixa eu ver o que a gente pode pontuar mais. Também cai uma questão de classificação morfológica, né? Do que é uma questão que quem está realmente estudando, quem está realmente atualizado com os estudos, está nessa pegada, é uma questão que você não erra. Não erra. Por quê? Porque existem alguns truques para a gente saber quando é que o que ele é pronome relativo, quando é que o nosso que ele é uma conjunção integrante, né? Que o nosso que, esse termo que, ele pode ser pode ser diversas coisas. Ele pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ele pode ser um pronome relativo, ele pode ser diversas coisas, pode ser uma conjunção integrante, como eu havia falado. E aí, como é que eu vou saber se ele é conjunção integrante, se ele é pronome relativo, se ele é isso, se ele é aquilo? Primeira coisa, para ele ser conjunção integrante, ele tem que equivaler, você vai poder substituir o termo que pela palavra isso. Se você substituir a palavra que, o termo que, pela palavra isso, pelo termo isso, ele vai ser conjunção integrante. Agora, se você conseguir substituir o termo que pela palavra o qual, a qual, no qual e na qual, ele vai ser pronome relativo. Então, era facinho de você descobrir, porque era só você trocar o termozinho que nas opções pela palavrinha o qual ou na qual. Se a frase, a sentença, continuasse com o sentido, sem alterar o sentido da frase, ele seria pronome relativo. Entendeu a dica? Então, era isso que você precisaria saber. É fácil, é só aplicar a regra, aplicar o truque. Você saber fazer essa troca. Então, quando o que equivaler a isso, ele vai ser conjunção integrante. Quando o que equivaler a qual, o qual, na qual e no qual, ele vai ser pronome relativo. Entendeu? A dica? Não se esqueça dessa dica. Essa dica vai lhe salvar muito nas horas de você fazer sua prova de português. Vai te ajudar muito a você subir as questões. Então, a você potencializar seus acertos. Né? Quem acertava 5 questões passa a acertar 7, passa a acertar 8, e que está de bom tamanho. Você sair de uma prova muito difícil como essa, né? Assim, para quem está competindo, e você acertar 8, 9 questões, vocês estão de parabéns. Quem acertou 7 questões estão de parabéns, né? Vocês estão de parabéns, pelo menos em português. Agora vamos ver nas específicas de vocês, que não é minha área, né? E aí, eu quero aqui
Ao final disso, né, eu quero lançar um convite, ao final desse vídeo, lançar um convite a você que ainda não foi ao meu curso de português do zero. Se quiser comparecer, o curso acontece às terças e quintas-feiras, às 19 horas, no bairro Antônio Bezerra. E agora, que já passou essa prova da EBC, agora a gente vai continuar na pegada para a prova da Caucaia. O nosso foco agora é prova da Caucaia, é o concurso da Caucaia. Que vai acontecer no dia 28 de janeiro, a prova, né? E também tem a prova do pessoal do ensino médio, que vai acontecer um pouquinho mais à frente. Mas a gente tem essa fase de preparação todinha, até o dia da prova, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, né? Para quem vai fazer prova em fevereiro, para a gente se preparar e a gente ajudar vocês, eu ajudar vocês nessa fase de preparação a potencializar os acertos de vocês no português. Eu quero que meu objetivo é fazer com que vocês fechem a disciplina de português, tá certo? E aí, desde já eu agradeço pela paciência, né? Por vocês terem assistido e eu também por ter poder contribuir com o conhecimento de vocês, com o crescimento profissional de vocês e que vocês possam realmente melhorar, potencializar as coisas, os acertos de vocês. Foi um prazer grande, um prazer enorme falar com vocês e até um próximo encontro. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia e que espero que vocês possam aproveitar esses feedbacks que eu pude dar aqui nesse vídeo para vocês. Abraços. Professor Dionísio na área. Tchau.